Fala de Pironers, está começando mais um episódio de Pironicast. O seu podcast acadêmico da área da saúde. Eu sou o Pedro. Eu sou a Amanda. Eu sou o Felipe. E hoje a gente está convidado aqui, que eu vou deixar a apresentação dele para Amanda. Eu falo que todos os convidados são especiais, mas esse em particular também é muito especial. Ele é uma inspiração pessoal e coletiva de muitos. Acho que me inspira a ser melhor, uma médica melhor, uma pessoa melhor. E a gente está aqui para falar de um assunto que ele gosta muito e também de um assunto que hoje em dia ele tem maestria para falar. Ele é o próximo R1 de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Também aprovado em neurocirurgia no Hospital João 23, pelo Enare. É o Dr. Klaus Cavalcante. Muito obrigada. Que Galera, prazer, bom dia, né? Não sei a hora que vocês estão ouvindo isso aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, me apresentar inicialmente, sou Klaus Cavalcante, médico formado aqui pela Unima, formei no final de 2023, então você está forma recém-formado, né? Mas aí tive êxito nesse ingresso da residência, nessa primeira tentativa, ainda bem. Então, assim, vamos começar um papo com vocês, tentar passar aqui algumas opiniões pessoais, deixar claro que o que eu tenho aqui não é nada muito estabelecido, é pessoal meu, dicas e coisas que eu acho que me ajudaram. Posso ajudar algum de vocês também. Minha vontade é essa. Excelente. Acho que a primeira pergunta, apesar da gente já saber um pouquinho da resposta dela, e acho que a mais importante para guiar o pessoal, falando de residência médica, você podia falar assim, no geral, o que é a residência médica? Para quem não conhece, para quem está entrando no curso agora e quer saber um pouquinho mais do que isso, como assim eu vou ter que fazer outra prova? A residência médica, ela vai ser uma parte fundamental na carreira do médico, assim, vai ser uma outra etapa, uma outra fase que vai sedimentar conhecimentos e formar um especialista naquela área. Existem várias áreas, assim, eu gosto muito da medicina, né, até minha profissão, mas que ela é muito ampla no que você pode cursar naquilo. Você pode cursar desde uma área que não tem tanto contato com o paciente, como uma patologia, uma radiologia, mas que são cruciais, em que hoje em dia não consegue um hospital funcionar sem um laudo radiológico, sem um pedido de radiologista, sem uma conduta aquilo. E um abraço à grande professora Marina Soares, e assim, minha grande inspiração aqui, uma radiologista excepcional, elegantíssima, inteligentíssima, vão faltar aqui elogios para ela. Então, além disso, também outras formas de especialização que existem, um contato maior, cirúrgicas, áreas clínicas, dentre outras, que você tem uma gama de atuação médica. Então, assim, isso, o que vai sedimentar qual área que você vai seguir e o que vai definir seu perfil. O seu perfil vai lhe guiar. Eu sou uma pessoa que gosto mais de atuar com o paciente, não gosto tanto, mas eu gosto de estar ali perto da assistência ao paciente. Então, várias formas de você escolher. Mas residência médica, acho que sim. Tem países que a residência é obrigatória. E, para mim, ela deveria ser obrigatória mesmo para ingresso, porque você fundamenta um médico ali. Você constrói um conhecimento, solidifica algo que foi aprendido na faculdade, mas algo que era muito raso inicialmente. Você sai, entre aspas, como a gente fala popularmente, verde da faculdade e depois vai sedimentar aquele conhecimento e conhecer de verdade, entrar na especialidade com aquilo e virar um profissional especialista naquilo posterior à residência. Então, essa parte do contexto do que seria ela, né? Seria uma especialização importante para um médico como carreira. Acho que assim, não é nem ela como uma coisa que o médico deveria pensar em fazer, mas que ele deveria ter a obrigação em fazer, ao meu ver. Pô, ele adiantou minha pergunta já, o cara é tão ligeiro, porque eu ia perguntar para você qual é a importância de fazer uma residência. Mas aí, para mim já está respondido. Então, assim, o que levou você a escolher a neurocirurgia como a sua especialidade? Sim, tem alguns motivos de afinidade, tanto de conteúdo, da parte da ciência que eu gosto, né, da neurociência. Hoje em dia virou moda, né? Todo canto você vê o pessoal falando a neurociência. Mas, enfim, eu gostava muito de neuroanatomia, sou um cara mais prático, sou um cara que gosta de botar a mão na massa, sou um cara que gosta de paciente, não tenho, pela minha atuação, tive contato com pacientes graves, então, para mim, hoje em dia, isso não é um problema. Para algumas pessoas, sim. Preferem um contexto mais ambulatorial, pacientes não tão graves, porque traz uma preocupação, traz mais. E também tem um contexto pessoal, né? Meu irmão, ele foi um paciente neurocirúrgico, sofreu um traumatismo cranioencefálico, para quem não sabe, no TC é grave, precisou ali ficar vários meses em terapia intensiva, foi um fator que modificou minha família como um todo. Eu era pequeno, então era criança ainda, então foram meses ali no hospital acompanhando e comecei a ter essa proximidade com a carreira médica. Ver como era o hospital, ver como era o médico, como foi fundamental na minha família. Então, tudo isso, assim, até me ajuda
a levar como uma inspiração, como objetivo de querer ser um profissional que atua ali dando conforto que foi levado à minha família. É uma situação muito delicada, mas assim, tem um contexto tanto de opção ali científica, que gosta dessa área, como também um contexto de pessoal mesmo, motivos pessoais. Excelente. Pô, acho o neurocirurgia uma área muito bonita. Parabéns novamente, já parabenizei umas 5 vezes, mas parabéns pela sua aprovação. Obrigado. Sou muito fã. Eu acho que você tem tudo para ser um grande neurocirurgião, né? E essa questão de moda, hoje em dia todos querem ser o Derek Shepherd, né? Mas poucos são Cláudio Cavalcante. Poucos. It's a beautiful day to save lives. Cláudio, eu tenho uma pergunta para você. É uma dúvida muito grande que eu tenho. Eu estou agora no último ano. E é com relação à escolha do serviço para prestar residência. Assim, como é que você fez? Que estratégia você utilizou para selecionar os serviços que você ia prestar a prova? E, assim, como é que você teve mais informações do serviço, né? Falou com algum residente? Foi lá pessoalmente no serviço? Como é que você fez? Assim, tem várias formas de você conhecer e saber como é que vai funcionar o serviço e sua escolha, né? Aí vamos separar a primeira parte da escolha do serviço e como é que eu vou saber um pouco sobre ele. Você pode buscar, sabe, conversar com colegas que tenham aquela proximidade, que saibam daquela área, algum contato maior, que rodaram ali ou não. Fica claro no Brasil que a gente tem meio que como uma premissa. As grandes São Paulo são as maiores. Isso nem sempre é verdade. A gente tem ali um centro tecnológico de atuação muito grande do médico, de formação, mas existem vários polos em outros estados que são também imensos de formação médica, de qualidade de serviço. Eu prestei, até assim, como primeiro ano, sabendo dessa premissa que grandes atuações que dependem de um contexto tecnológico, de assistencial maior, para São Paulo. Mas existem várias outras, como eu falei. Como busquei saber e me informar quanto a isso? Colegas que estavam por lá, fiz contato com outras pessoas que estavam fazendo prova, então, assim, é uma coisa importante também isso. Eu acho que ser sadio num contexto de prova de residência, não ser algo, um querendo passar por outro, ser algo mais sadio, tranquilo. Então, colegas que estavam fazendo prova, eu conversei, cara, tudo bem, prazer, me apresentei, tá fazendo prova aqui, vi seu nome e tal. E aí, o que é esse serviço? Conversar. Tive colegas que também faziam faculdade naquele canto, por exemplo. E aí eu consegui me perguntar como é que é o serviço aí, como é que não é estruturado. Se informe quanto a isso, se informe quanto à questão de passagem se o serviço ele é privado, se é um serviço público, ou se ele é um serviço misto para isso, tem alguns países que são assim. O serviço público, ele vai, em alguns, a grande maioria, passar por um prejuízo que é repasse monetário, né? Então, assim, a gente tem hoje em dia, infelizmente, um problema com o SUS muito grande, que é o de repasse de verba. A gente vê alguns incentivos atuais que vão ter para o governo federal, que vão acontecendo, mas a gente tem esse problema que ali é longo já, né? E hospitais privados que também têm uma contrapartida. Tem hospitais privados que não têm um convênio com o SUS, então é só particular. Então você, em algumas especialidades que dependem de mão, que a gente fala, né? A atuação no paciente, cirurgias, outras formas de atuar no paciente, ela é muito mais... O residente tem menos mão, ele pega menos mão no paciente, não que o paciente SUS qualquer um pegue, mas no paciente SUS existe uma atuação maior, o serviço, o residente consegue atuar mais no serviço, mas nesse paciente consegue... Deixa eu uma linha aqui. Assim, eu diria que até o volume de pacientes, né, nesse serviço seria maior também. Tende a ser um pouco maior, exato. O particular tem essa limitação e também os chefes vão deixar você, por exemplo, tocar ou fazer muita coisa num paciente particular, em um paciente que, por exemplo, em grandes hospitais é um paciente até famoso, então fica limitado para o residente isso. Esse é um ponto. E de hospitais, por exemplo, como alguns falam bem, ou a residência do próprio Einstein, foi uma residência que fala muito bem de cirurgia, e os canais de YouTube que eles falam sobre isso, tem a discussão, então pode acompanhar isso para se conversar. Tem algumas residências que são privadas, vinculadas ao público, que os hospitais são administrados pela parte desse grupo, por exemplo, do Einstein. E aí ajuda muito, porque esses hospitais têm uma gerência Einstein, uma administração que já tem uma qualidade muito grande e que o residente consegue atuar ali. Isso é uma coisa muito importante de ser pensado no tipo de serviço, público, privado ou misto. Pensa também na forma como é tratado e aí fica difícil. Você saber muito bem isso, como é tratado o residente naquele serviço. Tem serviço que é mais, a gente chama de tocação. O preceptor não está tão preocupado com a sua qualidade de ensino. Então, vai ser você lá, muitas vezes, aspas, largado para aquilo. Outros não. Outros você tem ali um serviço que está estruturado para que o residente aprenda de verdade. Aprenda, tem discussão, tem a produção científica. Então, vai muito de cada serviço. Aprender, assim, ter um panorama geral de como funciona, como são as áreas, cada serviço. E aí vira parte do network, de querer conversar, né? O network que o pessoal chama hoje em dia, né? Aquela troca de informação com o pessoal. Então, conversa com quem está lá,
com quem já fez residência lá. Instagram hoje é uma porta aberta imensa, né, de você ver lá, por exemplo, tem Instagram de algumas especialidades. Tem um Instagram de uma especialidade de clínica médica e tal serviço, por exemplo. Então, você vai perguntar, opa, tudo bem, se apresenta. É bom sempre educação, é normal, buscar informação aquilo. Queria saber como é aí. Eu acho que com uma apresentação mais educada, tranquila, acho que vai ser muito difícil ninguém falar com você, ele responder como funciona ali, como é, tá certo? Então, assim, é muito mais de você conversar com o pessoal, boca a boca. Não tem... Os serviços, enfim, acho que é uma falha grande e não tem muita clareza no que tem lá. Uns ou outros têm no site lá como funciona, a própria Unifesp tem uma parte de como assim, a apresentação das disciplinas, dos setores, tem disciplina de neurocirurgia, então você conhece os chefes, conhece os residentes atuais, conhece o sistema como funciona, tem uma valorização daquilo, tem uma expressão, ele expressa medicamente a qualidade de serviço daquilo, que assim, fica bem visto e você consegue ter essa familiaridade. Mas na prática mesmo, na teoria de querer saber como funciona, na execução ali vai mais no boca a boca, conversando. Eu acho que assim, como você estava no internato, em algum momento, né, a gente vivenciou isso de você ter que priorizar alguns serviços. Essa escolha de priorizar, não, eu vou priorizar, eu vou focar mais nesse, foi uma escolha pessoal ou foi também desse boca a boca? Como foi que você gerenciou isso? Foi um pouquinho dos dois. Não é uma pergunta simples de responder, né? Assim, mas foi um pouquinho dos dois. Eu falei, a gente sempre tem o estudante aquele sonho de querer passar nas grandes de São Paulo, né, inicialmente. Então, prezei por isso e queria passar em instituições renomadas do Brasil, instituições que, pelo renome, formam grandes profissionais. Só por estar lá, você vai uma pessoa que vai respirar aquele ar com os outros. Existem alguns que falam que você é a somatória média das 5 pessoas que mais convive, né? Isso tem um certo grau de ser real mesmo. Então, assim, você está com as pessoas ali naquele ambiente, você se estimula, aquilo traz você. Então, eu busquei isso nas instituições maiores que têm esse renome, os médicos se formam lá. Então, por exemplo, eu tenho uma das poucas inspirações que eu tenho poucas, né? Muita gente não, mas, por exemplo, todo mundo fala hoje em dia, né? Eu já consegui há muito tempo pela parte da musculação, do bodybuilding, que era o Paulo Musi, até antes dele ser famoso. Então, ele é formado pela Escola Paulista. Eu sempre pensei, Escola Paulista é legal, porque eu vi a qualidade médica dele, não só na parte da traumatologia, mas como na parte da medicina do esporte e da parte que ele precisava dar uma assistência no paciente, não só aquilo de cirurgia, mas a parte de conhecer mesmo os detalhes bioquímicos, tudo. Então, assim, eu vi aquele nome, algo importante, grande, e ali já trouxe uma vontade de fazer ali, como falei, né? Pode retomar uma parte da pergunta, a outra que você fez? Não, pode, assim, era mais, tipo, assim, quando você estava entre duas, eu tenho que escolher uma das duas, seja pelo internato ou até por datas de provas que chocaram. Você baseou essa escolha em uma vontade sua, um sonho seu, ou também da escolha do serviço, teve alguma coisa que diferenciou na hora de escolher? Não, essa aqui é a instituição que eu quero prestar Talvez prova. algum ponto assim de, por exemplo, essa instituição eu consigo pegar mais mão, essa instituição tem um lado científico mais interessante por causa disso. O que foi que pesou? O que é que para você hoje é mais importante? É uma parte mais prática ou uma parte mais científica, acadêmica? É assim, é complicado responder isso porque já vai bater naquela situação de conhecer o serviço, né? A gente sabe que grandes instituições dessa têm a parte tanto prática como científica, eu acho que científica delas são maiores. Instituições mais ali, vamos dizer, periféricas, com aspas muito grande, né? Em outras regiões que fogem daqueles polos tecnológicos do Brasil, essas regiões elas têm mais, assim, pelo dito do pessoal que atua lá, que é mais de botar a mão sem tanta produção científica. Mas, ao meu ver, a produção científica, ela vale mais, muitas vezes, do que só botar a mão. Então, assim, tem que buscar um polo. As grandes de São Paulo são instituições que, a grande maioria, elas têm essa produção científica. Então, não foi algo que eu já sabia que teria. Pesei para isso, esse ponto também é fundamental para mim. A produção científica, os chefes do serviço. Então, assim, a escolha entre as que eu fiz, por exemplo, umas eu não consegui fazer, estava muito bem comigo, e a gente conversou sobre, né? Carga horária de internato, períodos finais, eu tive que colocar em mãos também essas datas com o internato, conciliar plantões do internato, que são, entre aspas, obrigatórios, então você tem que bater aquela carga horária. Fora os gastos de ir e vir, né? E fora os gastos de ir e vir, que assim, tempo de ficar, provas, por exemplo, fazer a prova da Santa Casa de São Paulo, fiquei lá uma semana direto e a prova depois de um tempo foi cancelada. Teve um problema, ela foi anulada, infelizmente. Então, teve um processo que o pessoal indicou que poderia ser uma fraude, foi feita no processo e acabou sendo anulado com tudo. E aí foi refeita, tanto que eu nem fiz a prova a refazer, porque era mais um gasto. Eu já tinha tido uma resposta prévia do resultado da Unifesp, então eu meio que preferi não fazer.
mas você vai pesar. Eu pesei a parte tanto prática como científica e saber a parte dos chefes, algo que fica mais claro do serviço. Acho que você tendo também como acadêmico buscar saber nomes de profissionais que atuam ali, como eu falei, vai ser importante essa escolha nesse canto, mas eu não tive uma clareza, não foi tão bem clara. Eu vou escolher, eu separei aquela que atua mais, aquela que é mais científica. Eu tinha um direcionamento que aquelas maiores tinham uma produção científica já sabida, e aquilo ali eu levei como um norte. Pô, fugindo até um pouquinho do roteiro, mas assim, qual é a sua expectativa para esses anos de residência lá em São Paulo? Uma boa expectativa, assim. No primeiro momento, sendo sincero, você não tem não fica muito claro, não sendo de lá, sendo daqui do Nordeste, não tem muito claro com o que você vai atuar exatamente. Porque você não conhece ainda o serviço direito, não conheço como é a prática, mas a expectativa é boa. A expectativa, assim, de muito trabalho, a dedicação total, né? Depende da sua especialidade também, mas as especialidades cirúrgicas em gerais são especialidades que têm uma atuação muito mais que ali contínua, sem parar, um rigor maior, até mesmo um rigor tá trazendo pelo militarismo, assim, uma coisa mais de, até mesmo de patentes, né? Então tem algumas que tem esse rigor absurdo, então, coisa que eu gosto, que eu me familiarizo, eu busco, a minha expectativa é muito trabalho, dedicação quanto àquilo, acho que não vai fugir, todo residente tem que se dedicar, não só na cirúrgica, clínica, cardiologia, acho que o papel do residente é buscar aprender, não é querer só fazer ali a residência e depois ter o seu RQE e seguir a vida como se existe, não. É você observar que, naquele momento, você vai ter poucos anos para aprender com os chefes que tiveram décadas de experiência o que você vai ter para o resto da sua vida, como ali profissional. Então, ali, tentar extrair o máximo, dedicar o máximo e a parte difícil é ficar longe da família, né? Dos amores e todo o processo. Isso aí é difícil. Mas, assim, é uma abdicação que é necessária. É um processo necessário que assim, faz parte da vida da gente. Tem colegas que, por exemplo, eu tive a sorte de me formar na faculdade na minha cidade. Tem colegas que formaram, por exemplo, muitos aqui na Unima, que já vieram de outros estados, então tem para eles fica mais fácil ver isso posteriormente, né? Mas o primeiro momento que eles vieram para cá foi uma transição, foi difícil. Então, conciliar essa parte emocional familiar, mas assim, atuar mesmo, de se dedicar ao máximo no serviço, somar no serviço, não só estar lá para querer absorver, ser aquela pessoa que chega lá para pegar as coisas, não. É a pessoa que vai lá para absorver conhecimento, mas que vai ajudar, que vai somar no serviço. Acho que assim, é fundamental, qualquer residência é isso, querer somar no serviço. Agora, uma coisa que muita gente comenta, alguns querem sair da faculdade já ganhando dinheiro, dando plantão, indo atrás de muitos plantões, de muita carga horária de trabalho. E uma pessoa que opta por neurocirurgia vai passar 6 anos, né? Isso. 5 anos. 5 anos na residência, mas a sub depois, né? Isso. Se for feita, Se for né? feita. E aí, como é que você acha que você vai levar isso? Tá tranquilo em relação a mais tempo de preparo, mais tempo de estudo, enfim? Assim, me vejo tranquilo quanto a isso, né? A gente vou pegar a primeira parte que você falou, do profissional que ele sai logo, né? Para fazer, ele sai logo, e tem um pessoal que quer se especializar logo, que foi a minha opinião. Tem um pessoal que está fazendo um planejamento de um preparo financeiro para aquilo, mas já está planejando. E aí também é excelente, vai de cada pessoa. E também tem um pessoal que ele vai querer trabalhar. Aí veja assim, se formou por conta de financiamento, e aí tem que pagar aquele financiamento a nível familiar, porque aquela pessoa precisa ali sustentar a família, tem filho, esposa, no caso a mulher marido, filhos também. Uma família que, por exemplo, pode ser muito humilde, depende dela. Então tem esses vertentes aqui. A meu ver, o mais importante é você conseguir objetivar a residência o mais próximo possível. Eu, no meu caso, vou começar a residência o mais próximo possível. Não consegui fazer o que eu gostaria, que é, por exemplo, uma reserva financeira muito grande. Então, nessa parte eu vou sofrer. Vai fazer parte do processo inicial, né, adaptação, mas assim, queria ter uma reservinha, não vou ter, então vou lá quase... Minha previsão é dormir no hospital. Dormir no hospital, que tiver lá no centro cirúrgico. Residente, né? Reside no vou hospital. residir ali mesmo. Minha residência é literalmente lá, né? O que você faz? Não, eu sou residente. Mas o que você faz? Eu sou residente. Onde é que você mora? Não, residente. Exatamente. Aqui, você mora aqui no hospital. Aqui, tal cantinho, tal sala lá, durmo lá, tem meu quartinho. Então, assim, tem essa parte da parte monetária, de você querer se programar quanto a isso. E voltando para a pergunta inicial, né, do segmento, você pode falar o finalzinho da pergunta, como foi? Se você está preparado para mais 5 anos de preparo, né, de ensino, de preparação, para se tornar novamente
um especialista para sair do generalista e se tornar um especialista, né? É um contínuo, né? Assim, dizer que eu estou preparado é absurdo, não. Eu sempre fui uma pessoa que tive a minha forma de conduta com as coisas, nunca fui uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tinha medo muito das coisas, mas que acho que é um contínuo, não tem como dizer que eu estou absolutamente preparado, mas eu estou disposto a pagar o preço daquilo. Excelente Disposto a querer chegar lá com garra, com sangue nos olhos e buscar aquilo que eu estou sempre almejando. A gente tem uma mania, o ser humano, aconteceu comigo, por exemplo, assim, eu falo em geral, né? De que a gente busca algo, almeja algo, e quando passa naquilo, parece que não tem tanto valor mais. Ah, já passei, não tem. Mas a gente sempre tem que bater na tecla de que aquele canto que a gente tá é o que a gente já pediu antes. Então, eu tô no canto que eu pedi anteriormente. Então, o medo, a insegurança, aquilo no futuro, aquele processo todo que eu vou me formar, que vou ter que dedicar e pagar o preço, você pediu aquilo. Então, se você pediu, aguente a onda, corra atrás. Mas, assim, para mim, esse processo de estudar, dedicar, não é um negócio, não é difícil. A gente vem numa formação que todo mundo aqui está nessa mesa, tem que abdicar de coisas, tem que estudar continuamente. Então, assim, eu acho que tem que se aprender a gostar de estudar. Verdade, Faz com parte do certeza, processo. Você tem que gostar de estudar porque exige esforço mental para você atingir, né? Falando da parte... Não vou falar neurociência, que eu odeio que o pessoal hoje em dia todo mundo fala neurociência. Mas tem um gasto, vamos dizer assim, de concentração inicial com alguma nova atividade. E quando você atingir, o pessoal fala de o flow, aquele fluxo em que sua cabeça não gasta mais energia para ser concentrado, você ali consegue extrair o máximo de proveito. Então, ali, que a gente está acostumado com isso, de estudar continuamente, de buscar conhecimento novo, em várias áreas da medicina, agora nessa residência, nessa especialidade, a gente entra no flow e que aquilo não vai ser tão desconfortável. Mas faz parte do processo todo pagar esse preço, né? Perfeito. Puxando o gancho disso que você começou a falar de concentração, de foco, falando um pouco do estudo, acho que quem entrou nesse episódio, quando vê alguém que passou, quer saber o que você fez, qual é o segredo. A gente está falando de uma pessoa que acabou de sair da faculdade, né, do internato, e já entrou na residência, que é o sonho de muitos. Então, a gente quer saber o que foi que você fez, como foram esses anos de preparação, foi em 1 ano, foi 2, quais foram suas estratégias, como é que foi? Qual é a fórmula mágica do sucesso? Não existe fórmula mágica do sucesso. Não existe. Quantas questões você fez? Não existe isso de quantas questões eu fiz. O Pedro até uma vez perguntou para mim qual é o segredo disso. As questões não importam, isso é relativo, né? Não importa a quantidade, e sim a qualidade. Então, vou falar um pouquinho da minha história, do processo de preparo para aqui. Não vai ser assim, desculpe quem acha que quando vê uma pessoa que passou, o que é que você fez para fazer igual? Não faça isso. Assim, busque alguns aspectos, mas não busque a risca fazer o que a pessoa fez. Se conheça e busque atuar da melhor forma que você, se conhecendo, gosta de fazer, que acha que melhor rende. Então, vou dar aqui, falar informações que aconteceram comigo, mas que servem como uma certo grau de uma dica, um norte, mas não é a verdade absoluta. Cada pessoa tem seu estilo de estudar. Então, assim, acho que cada um tem que se conhecer, né, e procurar o caminho que seja melhor para si próprio. Exatamente. Eu enxergo dessa forma. Exatamente. Meu preparo foi basicamente ao longo de 2 anos, com um curso preparatório. Tem vários cursos com curso preparatório que a base dele é 2 anos em gerais. Meu primeiro ano foi um ano mais conturbado, a Amanda pode dizer, ela foi minha dupla, praticamente minha dupla de TCC, né? Não pude colocar o nome dela, infelizmente, mas a gente publicou um trabalho bom na revista Brasileira de Cirurgia, foi até um fruto disso, então me ajudou muito, foi basicamente minha dupla no trabalho. Com esse ano e o TCC, o meu 5º ano de formação médica, com o internato, o TCC me prejudicou muito. Então, assim, eu não tive um proveito tão grande. Eu já venho de uma base de formação que eu sempre me dediquei na faculdade, então, assim, não tive uma dificuldade muito grande de conhecer novos assuntos. Era mais revisar, dar revisões que eu tinha feito. E alguns detalhes, a gente tem novas informações, sempre tem coisas que a gente não sabe na medicina, nem imaginava que existia. Mas, assim, eram poucas coisas em gerais. Você começou a fazer questão já no 5º ano? Comecei a fazer questão no 5º ano, não com quantidade absurda, e nem no 6º ano foi absurda a quantidade. O pessoal aqui pensa que quantidade é tudo, não é quantidade de tudo. E, assim, eu tive uma limitação por conta disso. Mas consegui fazer ali, levar os trancos e barrancos, esse 5º ano, com esse curso preparatório, principalmente vendo as aulas, mas não consegui tantas questões por isso. Agora, eu acho que o 6º ano foi o fundamental. Acho não, tenho certeza, né? E quem tá aí pensando, eu tô com dúvida, agora vai uma dica. Quem tá pensando, tô com dúvida em relação a, eu faço o 5º, 6º ano no curso preparatório, eu faço só o 5º ano, faço ao 6º.
Na minha opinião prática, para mim, eu acho que quem está com a limitação de gastos, e a gente sabe que é caro, né? Muitas vezes o interno vai depender da família, aquele que não trabalha. Eu acho que o fundamental, se puder escolher, só consigo fazer um ano, sexto ano. Sexto ano de intensidade máxima para aquilo. Quinto ano você pode pegar material por fora, estudar por fora, mas sexto ano vai ser um ano fundamental ali de você atuar de forma absoluta, conseguir aquilo, foco total. Eu falei pra Amanda uma vez, ela não sabia disso, né? Ela assim, não tinha experiência com jogo de videogame. Já jogaram alguns jogos que geralmente, por exemplo, God of War, Sim. que ele tinha aquela barrinha Sim. e você apertar X várias vezes. Sim. Não vinha aquela barrinha que você apertava várias vezes X, ela vinha subindo muito rápido e se você parasse ela voltava. Eu pego muita analogia pra isso. Se você passa naquele ano estudando um pouquinho, a barrinha sobe e depois desce. Porque você não está apertando o X, ou você não está estudando com tanta intensidade que é necessário. A gente tem que, naquele curto período de tempo, absorver o máximo possível revisões ali próximas para conseguir lembrar para uma prova. Aproveitando a sua deixa, deixa eu fazer nosso marketing aqui. Pode ser? Pessoal, novidade aí. O Dipirona Cash está com uma parceria com o grupo Medicoff, que é um grupo que mais aprovou em São Paulo esse ano. Aprova 4 vezes mais. Aprova 4 vezes mais. Já puxando esse gancho que o Klaus falou, o Medicoff, no caso, tem várias oportunidades de plano. Então, tem um plano mais completo, um plano mais caro. Tem um plano que é um pouco mais barato, mais em conta, mas que mesmo assim vai ter todas as aulas e você consegue fazer as questões do mesmo jeito. Então, a gente está com cupom DIP, tem um cupom de desconto. E entrar no site da Medicoff, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo do YouTube. Isso. E aí conhece um pouco mais desses planos, que é um cursinho preparatório para residência muito bom. Exato. Voltando para aquela analogia que eu estava fazendo. Me segurando para fazer propaganda. Naquela analogia, você só consegue passar daquele momento, daquela cutscene que a gente chama, quando você aperta o X ou bola, depende de estar usando Xbox, PS1, PS2, PS3, enfim. E consegue só passar aquela fase que você, naquele momento de intensidade, você aperta o X, ou seja, você atua ali o mais intensamente possível. E a minha analogia na residência, como dica, é isso. Atue naquele ano com carga total, foco total, vai ser uma dedicação máxima. Vai ser muito mais difícil você passar da residência se você ficar anualmente estudando pouco. Claro que existe, você vai recordar aquele assunto, mas não vai ser igual. Porque necessário um tempo de que você abdique, separe os blocos de estudo, revisões ali programadas. Então, é importante revisões. Eu não consegui fazer tantos quanto eu queria, mas que foram uma parte fundamental para mim, foram as revisões. Certo? Então, nessa parte, assim, do sexto ano, voltando nesse contexto, né? Foi fundamental para mim. Essa parte dessa intensidade maior, nessa analogia. Não sei se deu pra captar. Quem jogou o videogame vai conseguir captar. Tipo assim, do que adianta você estudar absurdamente, fazer não sei quantas questões em 2 meses, 3, e depois você parar. Exatamente, né? Isso. E a barrinha volta. Você esquece aquele conteúdo. Esquece os detalhes daquela... Não é só do conteúdo, mas de como a prova, de como as questões são perguntadas. Os macetes, os detalhes, as pegadinhas para algumas instituições que existem. Então, foi essa questão, né, do sexto ano. E agora detalhes de como eu atuava no meu preparo, por exemplo. Uma pergunta cabulosa antes disso, já que a gente está falando de preparo. Você acha que você saiu preparado para a faculdade? Ou você acha que tinha que fazer algum cursinho? Na minha formação na faculdade, eu saí preparado para fazer uma prova de residência? Para fazer uma prova de residência? Sim. Infelizmente, não. Acho que assim, talvez seja unânime quando os alunos em geral dessas instituições, não só em Nordeste, mas também em Sul, Sudeste... E a gente tem um perfil da prova em si, ele não vai lhe preparar para ela. Para a vida, sim, na sua atuação no internato, estudar, você vai sair com um médico formado. Só que o jogo das provas que é jogado é um jogo diferente. Você tem que jogar o jogo deles. A gente vê muito também canais criticando a prova de residência. Cabem muitas críticas, claramente, porque tem questões que são decoreba, são questões não tão práticas. Tem provas que se botam questões muito da atuação médica, que são excelentes, são lindas questões. Outras não, outros colocam detalhe. Uma última aí, por exemplo, coração, dizia o Nielsen. Vocês lembram aí dela? Essa aí, por sorte, eu peguei um assunto e até acertei essa. Mas assim, você na hora fala, pelo amor de Deus, pessoal. Que é isso aqui, como é que o médico vai lembrar isso? O patologista não. Mas enfim, então tem muito disso. Tem que jogar, infelizmente, o jogo do pessoal. Você pode optar em ficar reclamando. Ah, meu Deus, não é justo, são decorebas. Ou você jogar o jogo que todo mundo joga, que é necessário. Eu levo muito como um concurso público. Concurso público vai ter o assunto lá. E, meu amigo, é um concurso público. Jogue-se e atue naquilo ali,
e cada um por si, Deus por todos. Então, assim, nesse ponto, eu observo que a gente tem esse empecilho das provas não serem algumas provas muito decoreba, não tanto para como o médico aprende aquilo, mas que a formação dela, a formação médica é diferente para isso, né? Então, assim, você fazendo um processo de preparo para aquele específico, você consegue. Mas que a instituição em si, por esse raciocínio, essa forma das provas, instituições formarem e construírem as provas, a gente na faculdade não consegue, só com a nossa formação, atuar bem numa prova dessa. Não quer dizer que uma pessoa por fora não vai conseguir estudar e fazer isso. Você se prepara para fazer a prova. Se prepara para a prova. Para a prova especificamente. Entendi. Tem provas, por exemplo, e aqui não tem nenhum conflito de interesse, claro, nem com o patrocínio, nem com nada, mas tem provas, por exemplo, da USP São Paulo, que é uma prova, esse ano, a USP São Paulo, Unicamp, e justamente as duas que eu não fiz por conta de horário, de internato e outros fatores, que são provas que foram muito elogiadas pelo contexto de ser algo prático. Algo que tinha muitas ali questões que eram de dia a dia médico, muito bem feitas, muito contextualizadas, excelentes, mas dia a dia médico. E essas, por exemplo, eu, que na prática tenho uma familiaridade, gosto bastante. Tem outras que vão ser mais decorebas, e aí é muitas vezes sorte com a prova. A gente também tem que levar em conta o fator sorte nos contextos. A gente leva muito, assim, a gente esquece até um livro, eu estava lendo um livro sobre isso, essas umas semanas, que o fator sorte ele é fundamental em alguns pontos. Falar para uma pessoa que aquilo foi sorte, para aquela pessoa soaria como um desdém, como uma ofensa. Mas perguntar para vocês que, por exemplo, aqui, numa bolsa de valores norte-americana ali, no Wall Street, você tem 100 mil milionários. 100 mil milionários é demais, né? 1.000 milionários ali na bolsa. Fala para você que um deles, ou 2 ou 3, não é possível que eles, por sorte, tenham feito ali um investimento, comprado uma ação, e aquela ação valorizou muito por sorte, e ele vendeu para o milionário? É possível, né? É possível. É possível isso. Então, assim, o fator sorte, e eu puxo para o contexto de quê? Da prova, do que foi cobrado. Aquele ano, por infelizmente, por sorte, você estudou assuntos que caíram mais, outros não. A prova do IANSP, esse último ano agora, é uma prova que ela colocou mais questões de GO do que não teve preventivas. E aí, se você é um cara muito bom em preventivas, como eu gostei muito, e a grande maioria é necessário para passar, o ponto que eu vou falar depois, você se prejudicou, porque foi mais GO. Então, assim, o fator sorte também lhe ajuda, né? O pessoal fala que o êxito é quando, até um bordão do pessoal, até boto aqui, o êxito é quando prepara encontra a sorte. Prepara encontra a oportunidade. O pessoal fala aqui assim. Então é importante ter levado em contas e tem coisas que fogem do nosso escopo. Então, aquilo que a gente não consegue controlar, você deixa aí. Tem coisas que sempre você não vai conseguir controlar. Então, nunca ter cuidado com isso para não criar uma ansiedade, um medo quanto àquilo. Tem fatores que você nunca vai controlar de prova. Trânsito, você não vai controlar o trânsito para fazer a prova. Você vai controlar as questões que são colocadas, o que é aqueles assuntos mais colocados naquele ano. Tem coisas que você não controla. Até mesmo provas que podem até ser fraudadas ou anuladas. Você não vai controlar isso. Então, assim, você vê, né? São várias invariáveis que você não vai conseguir controlar. Então, isso aí que você não controla, não se preocupe. Deixe ir, que para todo mundo ninguém vai controlar isso. Então, se preocupe com aquilo que é objetivo. A sua preparo, sua construção e o resto você deixa aí, o pessoal fala na mão de Deus, né? Isso daí é um processo. Perfeito. E, assim, Klaus, falando da estratégia em si, como é que você divide o seu tempo, assim? Você, vou gastar tal tempo para fazer questões, minha meta é fazer tantas questões, ou assistir tantas aulas por dia, vou ler a apostila. Como é que você fez isso, assim, de forma mais prática? Uma boa pergunta. No processo do meu preparo, eu busquei alguns conselhos que eram antigos de alguns professores de ensino médio. Por exemplo, ver aula. Eu sou uma pessoa que conseguia ver aula sem precisar copiar. Então, assim, por concentração, eu acho que é uma coisa que se aprende 2 vezes. Você vê a aula e funcionou para mim. De novo, tem pessoas que não conseguem se concentrar só vendo a aula. Precisam copiar para manter-se atento com aquele assunto. Para mim, não. Eu ia lá com sangue no olho, ficava aqui mesmo com sono, de vez que era muito difícil mesmo, mas muito café para dentro e muita azia, né? Junto. A pirose junto, uma absurda. Tomava um omeprazol junto. Já havia junto o combo dos dois aqui, Ele que deram meia horinha antes. Com café. Era, assim, absurdo. Pra aguentar a onda, mas, enfim. Conseguia me concentrar naquelas aulas bem, então via aula, full, toda a aula, e eu não parava para copiar nada. Até o pessoal falava, bicho, não copia nada, ficava assim, pelo amor de Deus, copia aí, eu não ficava agonia vendo você só ver a aula e sem copiar. Mas assim,
quanto à absorção do conteúdo era essa, de ver sua aula, não copiar. O processo posteriormente, como eu fazia, no outro dia eu ia com o assunto que alguém escreveu ou que eu tirei foto no cantinho. Tem alguns cursos preparatórios que não existe tirar foto. Você tira a foto da tela, por exemplo, e vai ali pegar, porque é a mesma coisa. O que você copiar aquilo é o que está no slide. Então eu ia ativamente ler o que estava colocado e colocava em pauta aquilo que hoje em dia tende-se nas pesquisas ser a forma mais eficaz de estudo, que é você relembrar aquele conteúdo. Então, você ativamente viu aquilo, você leu aquilo, você busca constantemente relembrar, pensar. Não só você ler de novo aquilo, mas, pô, o que é que eu vi ontem? O que é que eu vi tem meia hora? Tenta lembrar aquele assunto da cirurgia ou da GO, daquele assunto, pô, ele falou aquilo, tal coisa. Rememorizar é uma coisa que ajudou muito para mim falar. Eu sou a pessoa que estudava conversando aula para alguém. Então, assim, apresentando um assunto. Isso me ajudou muito a rememorar os conteúdos. Eu lembro que quando eu estava vendo um assunto, por exemplo, o assunto de GO. Eu estava vendo o assunto de GO. Eu lembro disso também. E aí, falando de GO, imagine, falando a parte de hemorragia puerperal. Um exemplo. Hemorragia puerperal, começa a falar de perda volêmica e tal. Perda volêmica, como era mesmo aquele conteúdo de trauma do ACLS, que falava da grau que lá ele tem como choque, né? Mas não é grau de choque, é grau, na verdade, de perda volêmica. Então, para ser mais literal mesmo. Então, qual era o grau de perda volêmica? Eu ia lembrando lá, 15%, até 15, 15 a 30, 30 a 40, mal 40%. Relembrava isso. Quando eu lembrava uma coisa, eu pegava lá, não lembro isso aqui mesmo, olhava lá. Eu tentava fazer com que esses blocos, eles me levassem a outros braços de relembrar aqueles conteúdo. Então, assim, não fugindo muito, eu não vou estudar agora a cirurgia. Sim. Não vou deixar GO de lá, vou estudar cirurgia. Mas coisas que eu ia associando vários pontos que, assim, faziam rememorar aquilo de forma ativa, buscando aquele conteúdo, tirar da cachola mesmo. Estimular aquela área que estava aquele conteúdo, aquilo ativamente. Então, esse foi um ponto que me ajudou muito. É uma dica muito grande pro pessoal mesmo. Assim, busquem fazer isso. Eu acho que funciona para mim e todo mundo tem capacidade de fazer isso. Se eu passei, todo mundo consegue. No sentido assim, que é você contra você mesmo. Então, busque dar seu máximo contra aquilo. Não tem aquilo de, outro passou, não vou conseguir. Pense no seu e faça você contra você mesmo. Acho muito legal que você começou falando, logo no começo do episódio, você começou falando, esse é meu jeito e você não precisa seguir, faça do seu jeito. Mas hoje, quando você vê os principais cursinhos ou até mesmo mentorias, o pessoal fala uma coisa muito parecida com o que você fala, pô. Tipo, lê um assunto, explique para alguém. Tem até gente que fala, pega um objeto, bota o nome nesse objeto, finge que é alguém, explique para esse objeto. Muita gente fala isso. E outra coisa também de revisões programadas. Como é que você fazia para programar essas revisões? Era algo seu pessoal, ou seja, você botava, estudei hoje, estava cirurgia hoje, fiz 50 questões, acertei 40. Então, para mim, 40 de 50 não é um número tão bom, quero aumentar. Então, eu vou botar daqui a 2 semanas e revisar. Você botava um dia no calendário e revisava. Era assim ou era algo mais intuitivo que você decidia estudar agora e ia? Não tinha programação muito clara sobre isso. A Amanda viu mesmo na prática. Não tinha programação assim, eu vou colocar, em 2 meses faço isso, estudo aquilo. Existia uma revisão meio que instantânea com o que eu fazia. Acho que me ajudou muito esse negócio de relembrar aquele conteúdo. Estudando uma coisa, já puxava aquele conteúdo. Estudando, talvez, uma vacina num trauma, puxando, né, para tétano, relembrar a pediatria, o calendário vacinal. Falava tudo de cabeça para lembrar. Então, assim, foi esse contexto. Mas com que eu fiz algumas revisões, vi mesmo que, assim, tinha coisas que eu precisava ver e fiz, mas não foi como eu gostaria mesmo. Se eu tivesse estudado como eu gostaria, acho que ia ter um resultado muito melhor do que eu tive. Porque, assim, é difícil colocar na prática muitas coisas, mas revisões eu vejo que é fundamental. Você ter revisões programadas para aquilo. Tem aplicativos de cursos preparatórios que ele tem. Hoje em dia todo mundo está com AI, né? Com inteligência artificial colocado em pauta, colocado na atuação naquilo. Então ela coloca para você, tanto tempo que você viu aquilo, qual o percentual que cai aquilo naquelas instituições, você pode colocar para a instituição, enfim. E esse percentual você consegue atuar naquilo. E é fundamental você fazer a revisão. Acho que assim, dica master, uma dica imensa para aquilo é revisão. Revisão vai fazer você rememorar aquilo. Eu fazia de forma mais instantânea com o que eu falei, daquele momento, tentar relembrar assuntos conexos com aquilo. Quando a gente marcava de estudar junto, não dava para estudar sentada na mesma mesa que o Klaus. Porque ele simplesmente, assim, a aula, tinha lá a professora dando aula sobre um assunto X, aí ele parava a aula 500 vezes. Era uma aula de 50 minutos que durava 2 horas. Com ele parava, ela falava assim, o céu é roxo?
E azul? Aí ele, o céu é roxo e azul. O céu é roxo e azul. Aí depois 5 minutos ele falava, não, mas peraí, deixa eu rever. O céu é roxo e azul. Então eu tinha que estudar em outro cômodo, porque ele falava muito e tal, não sei o quê. E aí depois de um tempo ele começava assim, a gente marcava, saía pra comer, fazer alguma coisa, ele... Pergunta aí pra mim o calendário vacinal pra ver se eu lembro. Perguntei. Sério, era assim. Então foi um ano inteiro nesse ritmo. Eu acho que você fazia revisão sim, mas é como você disse, revisão falada. Você ia, parava um momento assim, enquanto fazia uma questão. Ativa. Exato. Ativa. Depois, você no lembra- final do meio do ano, você começou a fazer muita questão. E aí, o que você errava, você ia estudar o assunto que você errou, né? Só que eu errei, Excelente, exatamente. excelente. Aquilo que eu já tinha, assim, tava dominado, entre aspas, em geral, que eu tava com bom resultado naquilo, eu não voltava, porque você fazia muita coisa em pouco tempo, né? Foi uma coisa até interessante, tem pessoas que falam, tal pessoa tem memória fotográfica. Isso não existe. Memória fotográfica assim, tem artigos, tem estudos que já mostram que não existe. Memória fotográfica, isso. Então, não tem essa parte de memória fotográfica, o pessoal pensa. Existe esforço. Existe pessoal de você ver um assunto e repetição. Ela fala muito que eu tenho muita facilidade de entender. Quando uma pessoa fala um contexto, uma informação nova, uma aula, eu consigo concentrar aquilo e absorver e entender a lógica daquilo. O cérebro humano ele gosta de lógicas e coisas objetivamente que explicam encadeadamente uma coisa. Mas batia muito na repetição, pra ela ver. Uma aula minha de meia hora era 2 horas de aula. Porque assim, em casa era só 2 horas de aula, porque eu ficava pausa, repetia uma tabela. Com tabela imensa era um terror, porque era repetir várias vezes aquilo ali, até decorar. E outros dias também, ou seja, é repetição. Não tem assim, qual é o segredo? Repetição. Repita incansavelmente, sem parar. Aquele assunto, aquela tabela, e é isso. Faça, por exemplo, eu tive muita facilidade em botar nas notas tabelas dos assuntos. Então, cirurgias, eu colocava tabelas de cirurgias mais comuns, cirurgia. As tabelas de GO, as mais comuns. E você, de vez em quando, ia passando o olho e via tabelas. Tabela, repetição daquilo. Então, repetição é a base das coisas. Não tem... Não tem nasci segredo. com o cérebro... Não tem segredo. Não tem nasci com um cérebro muito... um grande cérebro. Não sou um Einstein. Tem caras que têm um cérebro imenso, assim. Nascem com o dom da matemática, com o dom do contato até com a música. Não, tem pessoas que nascem com o dom do trabalho duro, né? Então, assim, exato. É o dom, a formação pessoal, o trabalho duro, né? Exato. E querer ali repetir as coisas. Então, isso é fundamental, né? Esse preparo é fundamental. E agora vamos para a parte de questão, né? Que o pessoal perguntou. E aí, Cláudio, e questões? Como é que ficaram as questões quando você fez? Quantas você fez? Fala a verdade. que o 1000 povo questões quer por semana. saber. 2.000, 3.000. 1.234. Eu fazia em média umas 2.000 questões por dia. Mentira, é impossível. E a gente conhece que essas pessoas falavam, não, eu fazia tantas questões por dia. Você pegar a questão que ele colocava por dia e dividir pelo tempo de minutos por dia, multiplicar. 60 minutos vezes 24 horas dava X tempo. X questões lá. Não lembro de cabeça quando dá isso, pode até fazer esse cálculo. Colegas falavam que faziam faziam mais que isso. O cara fazia uma questão em um minuto, sem parar, o dia 24 horas, porra, o bichão mesmo. É o bichão mesmo, tá bem demais. Eu não consigo. Speedrun de questão, tá ligado? Nem lê, né? Nem lê, né? Tenta ver o que é lá, só clica. Enfim, fora essa parte, né? O que eu acho fundamental é a qualidade, não quantidade. Mas, assim, de números, eu tenho números pífios comparado ao pessoal que faz muitas questões. Eu fazia, em média, 150, 250. Quando eu tinha uma semana muito grande, 350 questões, assim, ali. Mas eu via muito qualidade em questões. Qualidade no contexto de... Naquele dia, eu sentei para fazer questão, eu fazia uma questão e as próprias empresas que ajudam com formação de preparo para isso, tem lá blocos de... resolução de questão e que tem um gabarito comentado com um profissional daquela área ou um professor daquela área e também tem a parte escrita. Então, grande parte dos assuntos que eu tinha acabado de ver naquela semana, mesmo conhecendo ele várias vezes, eu ia lá, fazia a questão 1, via o gabarito comentado e escrito da questão 1. Algumas vezes até fazia uma anotação daquilo no bloco de notas para no futuro quando eu precisar ter rápido aquilo. Então, assim, um exemplo. Mas eu pegava um bloco de, por exemplo, 30, 40, 60 questões, ou mais que isso, e a questão vista, gabarito comentado, mesmo aquela fácil que eu sabia. Só depois de muito tempo que ela virava fluxo de, assim, via a questão-resposta, estava muito batida, tudo bem, passava. Mas acho que a qualidade das questões, a qualidade da atenção na questão, a concentração naquilo vale mais do que só fazer e passar. Só fazer e passar.
e identificar os erros. Tem pessoas que fazem questões em quantidade, lê rapidão, clica. Seu erro aquele ali, errou. Certo. Qual foi o seu erro? Por que você errou? Busque ver o erro que você teve naquela questão. Então, se teve um erro na questão, tá batendo muito naquele erro, vou ler de novo aquela tabela, aquele assunto, vou tentar estudar aquilo para tentar corrigir aquele erro. Então, assim, é qualidade de questões, concentração e não quantidade. Você vê que a minha média, talvez, minha média semanal, 200 questões. 250. Isso aí, para o pessoal que faz questão, é nada. A grande maioria faz muito mais que isso. Agora, uma coisa que eu acho que é unânime é tempo. Tempo de estudo. Mas não no contexto de ficar 12 horas estudando. Mas eu vejo como tempo de concentração. Tempo de concentração. Você está ali sentado, de cara para a tela, ou do que seja, de forma de estudo, concentrado com aquele assunto. Parado mesmo, se dedicando ali ativamente, vendo aquilo, não só com detalhes. Eu falo muito para ela. Tira o telefone de perto, desliga. Eles com o Instagram. Vou estudar. Ela fala, vou estudar. Telefone do lado. O telefone vai tocar a notificação aqui. Verdade. Tira isso. O seu cérebro vai sair do foco. Uma coisa que eu Coloca faço... em canto distante. Uma coisa que eu faço, tem um aplicativo que é gratuito, que é o Planti. Não sei se eu vou falar. Não conheço, não. Que ele pausa o seu celular, você estipula o tempo que você quer estudar e um tempo de intervalo entre os estudos. Então, por exemplo, eu boto 30 minutos de estudo e aí ativo ele. Aí ele bloqueia o celular, eu não posso sair desse aplicativo. E aí, quando acaba os 30 minutos, eu tenho intervalo de 5 minutos. Para olhar para o teto, para tomar uma água, para ir no banheiro. E aí, quando acaba, volto mais 30 minutos. E aí, como eu já comecei o preparatório, o cursinho, eu estou fazendo isso. Aí eu faço cerca de, que eu chamo de ciclo, né? Cada ciclo, 30 minutos. De 6 a 7 ciclos por sessão de estudo. Eu acho que eu estou conseguindo render bem assim. Sim, legal. É porque eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração. Tem gente que consegue se concentrar mais fácil, eu tenho uma dificuldade muito grande. E eu acho que eu tendo como se fosse uma premiação de um intervalo de 5 minutos, eu dou um gás para, tipo, falta só 10 minutos, tá ligado? E eu vou estudando, e aí 5 minutos paro. E aí, emendando outra pergunta para você, muita gente falou hoje sobre um caderno de erros. Então, por exemplo, você está fazendo questão, errei isso. Revi a videoaula, você anotava o que você errava ou você ficava repetindo na sua mente? Como é que você fazia para memorizar esses seus erros? Não tinha um caderno para isso, não. Nem conhecia esse que o pessoal fala caderno de caderno erros. de erros. Mas é uma boa dica. Caderno de erros, de forma de você conseguir lembrar aquilo. Eu, em geral, fazia as questões, via que eu estava errando naquele mesmo momento eu ia lá tentar corrigir aquilo e ativamente ver o que eu podia detalhezinhos daquela questão. Algumas vezes tem questões que são mal feitas. Então, tem erros nas questões que não vão ser seus. Justo. São na construção da questão. Então, também conciliar com isso. Mas o caderno é bom. Eu acho que, assim, você vai naquela mesma tecla de você se conhecer. Se é uma pessoa que ela tem dificuldade de concentração, dificuldade de ficar longe do telefone, e colocar um programa de você conseguir ficar um tempo ali separado com aquilo, excelente. Você se conhece ao ponto de saber que você não consegue ativamente, só por você, ali, por conta de vontade própria, ficar longe daquilo. Então, bloqueia aquilo. Instala uma coisa, tem gente que falar, como assim você não consegue se controlar? Se controle. É querer vontade. Nem sempre é isso, né? Você conhecer com aquilo e buscar de alguma forma artifícios para aquilo também são válidos. Então, programas para isso, eu não usei nenhum programa para isso. Meu programa é desinstalar a rede social mesmo. já instalei. Aí já é o ponto. Quem quer mesmo, rede social, pode deixar de lado, desinstala. Quer colocar ali uma coisa pontual, uma foto familiar, postar alguém, uma foto com um amor, uma coisa do tipo, reinstala, posta e vai embora. Vai embora. É ali, não é... Quem não quer que passar... eu cobrava postagem, né? Não. Longe não que de cobrasse, mim. né? Tá bom. Se você quer uma coisa mesmo para aquilo, você vai ter que dedicar aqui naquele momento e saiba que rede social não existe. O Twitter é o esgoto, não é? Então não tenha mesmo Twitter, nem mesmo por conta de O maior twitteiro aqui, independente de residência, não tem o Twitter. E a parte de TikTok também ali é o mal da década. Ali, meu irmão. É um vício. Não tem o TikTok, tenho raiva de quem tem. Não fale comigo de TikTok, por favor. Instagram, normal, uma rede que hoje em dia tem pra tudo, né? Networking, até mesmo para um médico a angariar ali pacientes, atrair pessoas, conversar, um processo todo, tudo. Ali, eu acho que hoje em dia a grande rede é o Instagram. E aí não tem como você não ter ela. A minha é deletada para poder estudar. Mas depois, você com o tempo volta para aquilo. E artifício de se controlar isso. Se controle, se concentre, se conheça. Perfeito. Klaus, assim, uma das últimas perguntas que acho que o pessoal tem muita dúvida, na realidade, é com relação à prova prática. Como é que a gente faz para se preparar? Fez algum tipo de simulado? Assistiu aula? Como é que você fez? Boa. Assim, prova prática é uma parte separada
que se você fazer uma grande instituição, as maiores de São Paulo, depois da parte da pandemia, algumas tiraram. Mas tem grandes instituições que elas ainda mantêm essa prova prática. É tão importante quanto, então eu passei agora na prova da Unifesp na minha prática. Que dos colegas, eu fiz algumas provas práticas e, por exemplo, na prova da USP Ribeirão, segunda fase de prova prática, eu naquele dia, por incrível que pareça, foi o pior. E que era o meu... Seu forte. O meu forte. Prático. Sempre foi. Sempre gostei de atuar aquilo. Na faculdade, os OSCE sempre fui muito bem. Então, assim, aquele vira contexto também da sorte que a gente falou naquele momento. Olha a sorte aí. Foram as simulações que o perfil da simulação, também tem isso, quem pode falar depois, não foi um perfil que era tanto com o que eu gosto, com o que eu estou mais familiarizado. Então, o perfil e a sorte de assunto que caiu lá na USP Ribeirão Preto, nesse assunto que eu tenho tanta proximidade. Então, esse foi o contexto da sorte. Tem esse ponto também. Então, para você ver, lá eu fui pior e na Unifesp eu fui o melhor na segunda fase lá. Então, foi o que me levantou minha nota e me auxiliou a passar nessa prova, enfim, conseguir a vaga para a residência médica. Em resumo, assim, só para a gente entender até o contexto, teve a primeira fase e os que foram para a segunda fase, a diferença de pontos era coisa de 3, 4 questões. Então, tava meio que todo mundo nivelado. Exato, que vai lhe separar. E aí, a prática, que era um peso 5 na teórica, peso 4 na prática e peso 1, currículo/entrevista. Então, a gente sabia que o que ia jogar ele lá em cima, o que ia destacar seria a segunda fase da prova, né? Exato, prova prática. Exato. Então, essas assim que você tá com uma... É tão difícil a parte teórica de fazer a prova mesmo. Então, indubitavelmente, é uma prova lá massiva da instituição. Mas se você vai fazer uma instituição grande, você vai se preparando aos poucos mesmo, para a prova prática. Que é mais um conteúdo, depende do perfil dela, de você saber ali, passo a passo de procedimentos, como conduzir uma grande síndrome daquela área. Então, sangramento vaginal, por exemplo, que caiu esse ano agora. Contextos assim mais clássicos. Então, se prepare quanto a isso. É fundamental, é o que vai diferenciar nessas grandes você entrar ou não. Aí acaba que você tem que saber para qual instituição você vai... Exato, você quer os prestar. perfis. Se E aí você vem um precisa contexto. se preparar para a prova Exato. prática, né? Tem, e vão ter cursos preparatórios que tem isso. Que tem, assim, tanto preparações práticas com os professores lá pessoalmente, como alguns que vão utilizar cursos online, que você vai vendo passo a passo, que aí você vai ponderar. Se você financeiramente consegue fazer isso, ótimo, vá lá, acho que é muito válido. Tanto como isso, como carreira médica mesmo, experiência, porque tem muitos professores excelentes que vão lhe passar ali, pontos que para a prática médica, para o resto da vida, vão ser fundamentais. Se você não conseguir ter fundos para isso, você vai fazer um ali, buscar também fazer um online, que serve do mesmo jeito. Então, assim, fundamental fazer. O que eu vi que faltou na minha preparação, que eu não tive ao longo do ano, foi isso. Tanto que quando eu descobri que tinha passado, eu vi o resultado da primeira fase da USP Ribeirão Preto, era a segunda fase, era então de uma semana. 8 dias mais, então assim, mais ou menos 8 dias. Eu fiz um vapor ali de um estudo para prova prática, que até para mim foi nocivo, porque eu me exauria o limite. Eu dormia 3, 4 horas por dia, à noite, sono fragmentado, começava a ficar a memória falha, foi até que me prejudicou. Eu fui o oposto do que eu me conhecia. Eu me conhecia como uma pessoa que eu estudava, tinha minha confiança naquilo, sabia que no momento lá aquilo ia vir, porque eu sempre repetia aquilo, e não era aquela pessoa, nunca nem na faculdade, véspera, eu me enlouqueci e fazer aquilo para chegar lá na prova exaurido, sem nenhuma descanso. Tanto que quando eu fiz isso, esses 7 dias de loucura para estudar, eu cheguei lá e me dei mal. E quando eu fiz a prova da Unifesp, pelo contrário, eu fiz, não vou seguir o que eu fiz naquela loucura, que não é meu perfil, não é o que eu me conheço, e busquei fazer o que eu faço sempre na formação. Tem aquele conteúdo? Tem aquele conteúdo. Vou fazer a prova, vou revisar algumas coisas fundamentais, mas 2 dias antes, 3 dias antes no máximo ali, estou descansando só. Pouquinhas coisas posso até ver, mas estou descansando para chegar lá. Aí esse foi o quê? O meu perfil. Tem pessoas que têm perfil de que eu preciso, na véspera, ver tabelas mais importantes. E aí, velho, parabéns. Se você se conhecer assim, ponto, faça isso. Porque é importante se conhecer. Então, esse ponto de conhecimento, autoconhecimento, né? Quanto a isso, dedicação para a prova prática é fundamental. Se a sua instituição cobra aquilo, fazer uma prova que não cobra a prova prática, tem para que você fazer. Tem para que você fazer. Se você quiser pegar um curso desse preparatório, que faz ali presencialmente como um somatório para sua formação médica, profissional, acadêmica, bem, válido também, como eu falei, tem experiências excelentes de vida ali. Mas para provas que não cobram, eu acho que você poderia também não fazer de bom tom isso.
Como eu tinha dito, nessa formação ao longo do período, que você pode fazer de forma intensa, né, naquele período curto, e que eu não recomendo tanto, ou você pode fazer ao longo do ano. As duas, assim, a que eu mais vi que dá resultado, que é melhor, até conforto mental, sem criar ansiedade, um desconforto mental que já é muito desconfortável da parte teórica, é você mesmo fazer um estudo ao longo do tempo, ao longo do ano, separadinho, bonitinho, mas que é crucial, tem que ser feito, tá certo? Esse episódio, pra mim, tinha que ter no mínimo umas 4 horas, bicho. Porque o que não falta é assunto. Você pode continuar aí. E é um cara que é muito experiente, né? Um recém-aprovado numa das principais residências do país. Mas, infelizmente, temos nosso tempo aqui. Já passamos 50 minutos, você acredita? Foi rapidão. Foi rapidão. Muito rápido, Foi um papo cara, muito muito gostoso. rápido. Agradecer, Klaus, você por ter topado participar. Pra quem não sabe, o Klaus é um cara mais fechado. Não é muito de conversar com todo mundo. Mas hoje aqui ele se mostrou um excelente orador. Se nada der certo, pode fazer palestra, Pode virar coach. algo do gênero. Muito obrigado por ter Virar um topado. Pablo Marçal. Pelo amor de Deus. Não. É aquele cara que estuda o dia anterior e passa em todas outro dia, né? É o Pablo Marçal, né? Tem um cara até no Instagram, Pablo Massal da Medicina. Não sei se já viu esse vídeo. Já viu a analogia da neurocirurgia. Imagina um interno chegando pro neurocirurgião, ó, cara. Calma. Se identificou ali que o paciente tá sangrando, vai sangrar. Calma, eu tô aqui, qualquer coisa. Você se formou décadas e você sabe o que tá fazendo. Excelente. Muito bom. Acho que Enfim, foi um episódio maravilhoso, ainda mais pra quem tá na dúvida agora, né? Do que fazer, como fazer. Escutar de alguém que conseguiu sucesso, eu acho que é uma excelente forma de como começar. Com certeza. Como o Klaus falou, essa parte do network, né, de saber de quem está na instituição, de quem já passou, de como fez o processo é muito importante, né? Então, escutar isso de você que passou numa grande instituição e, novamente, parabéns. inclusive, É muito bom. a gente vai ter uma sequência de episódios agora com Isso. aprovados. O Klaus vai ter semana que vem outro, depois vai ter um cirurgião que acabou de acabar a residência, enfim, vamos vendo isso aí. A gente vai ter uma série de conteúdo para quem quer saber como passar na residência, qual residência escolher. Enfim, é um conteúdo muito legal E que a a gente gente vai tem produzir um agora. planejamento até de falar um pouquinho de especialidades. Isso. Então, brevemente, a gente já tá fazendo um convite para você falar um pouquinho da sua. R1, R2, Isso. R3. Para falar como é que foi o seu ano na sua instituição. É isso, a gente queria também agradecer, lógico, a toda a nossa equipe, a equipe do Dipirona, que está sempre presente nas gravações, a toda a equipe do CCS também, a nossa instituição que nos ajuda. Agradecimentos especiais para o Márcio, Robson, Martinho e Beno. Perfeito. Excelente. Perfeito. Siga a gente no Instagram de PironaCast, no Spotify de PironaCast, no YouTube de PironaCast, no TikTok de PironaCast. Só não temos Twitter. Delete. Então, Klaus, quer deixar algum recado final, alguma consideração? Fala aí pro pessoal. Primeiro, agradecer o convite, né? Essa parte aqui. Falou que sou um cara mais recluso e tal, fechado, mas que assim, sempre como me param, conversam, sempre busco ajudar as pessoas. Acho que cada um consegue ajudar o outro e todo mundo cresce junto num processo, né? Agradecer muito, primeiramente, a minha mãe, que foi uma mulher que me formou como pessoa, como homem, ensinou tudo, meus primeiros princípios, meus conceitos. A minha namorada, que me dá todo o suporte de tudo, né? Sem ela, eu não conseguiria ter feito isso. Foi todo um suporte emocional, de incentivo com tudo. As minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos. Então, assim, é um pessoal fundamental. Meus professores, que foram também inspirações. Uma que eu falei aqui, por exemplo, também. Certo? E considerações finais quanto a algum compilado de algumas coisas busque fazer o seu. Não se nivele pelos outros. Se eu fizesse me nivelar pelo pessoal que fazia 1000 questões por mês, eu não ia ter conseguido, eu ia ter pego uma pilha com aquilo. Então, faça o seu quanto aquilo, se conheça quanto aquilo. Concentração, busque conhecer a forma como você mais consegue render, se concentre quanto aquilo. Tente se definir no início do processo, se você fizer uma instituição que tem ou não prova prática, então para você começar já a se formular com aquilo. Curta o processo, não seja bitolado de que, meu Deus, vai ser o último momento do mundo. Não, você vai ser médico. Então, assim, é uma coisa também que me deu um certo agrado no processo, uma leveza, Conforto, né? um conforto. É que eu seria médico do jeito, então não teria... Sou médico, já seria aquilo, então não teria esse... É uma fase, então aquilo, não seria a última vez. Não tivesse passado, já tinha dito, vou tentar outros momentos, vou continuar naquela fase. Então, assim, não é o fim do mundo. Tente buscar com leveza isso. E aproveite o processo como uma forma também de
lhe somar como formação médica. Aquele conteúdo que você está vendo não é só para prova também, mas também como um conteúdo que você vai levar para a carreira médica e a atuação médica para o seu paciente. E outra coisa, o paciente sempre em primeiro lugar. Você é médico, então sempre tem que ter presa pelo paciente, busca uma carreira, uma especialidade que você se familiarize com aquilo, que goste mesmo, porque no fim a gente atua pelo paciente. O sacerdócio, ele passou muito hoje em dia, a gente também tem nossa vida pessoal, claramente, mas o paciente, ele é a coisa, é o meio e o fim da atuação médica. Então, também sempre pense nisso. Excelente. Excelente. Arrasou. E assim, gente, se ficou na dúvida... De pirona e cash. Valeu. Valeu. Valeu.